Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos que nos acompanham pela TV, pela Rádio Comunhão, pelo nosso canal no YouTube. Reforçar a nossa satisfação de estar aqui com todos, oferecendo este banquete de informações, de esclarecimentos sobre a nossa vida a partir da doutrina espírita. Não esquecer de solicitar a você que nos acompanha que deixe o seu like, o seu joinha aqui na nossa página, para que nós possamos continuar fazendo e aprimorando este nosso trabalho. Dado as boas-vindas a todos que nos acompanham, seja bem-vindo também ao Ciro Almeida, nosso fiel companheiro de trabalho. Muito obrigado, Ricardo Honório. Um grande abraço a cada um de vocês. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Lembrando, como bem lembrou aqui o Ricardo, o material é de primeira. Os garçons são meio ruizinhos, tá? Mas o material é de primeira na alimentação desse banquete aqui de ideias. Muito bom. Conforme nós anunciamos na semana passada, hoje nós vamos iniciar uma nova temática, ainda dentro do tema Retorno à Vida Corporal. Hoje nós falaremos sobre a infância. O espírito que anima o corpo de uma criança é um espírito infantil ou é um espírito adulto? O espírito, uma vez reencarnando, ele adquire a sua maturidade durante o processo de maturação cronológica do corpo, ou ele já é um espírito adulto e precisa passar pela experiência da infância? Como que se dá isso? Hein, Almeida, como é que se dá isso? Vamos então para a pergunta. Vamos conversar sobre isso, é muito legal. Questão 379, quando Kardec pergunta: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? Olha, nas últimas semanas a gente tem repetido uma frase que eu acredito que é muito importante para a gente responder essa questão agora. O que é espírito, o que é matéria. Não nos esqueçamos jamais disso. O espírito que encarna numa criança, ele é um espírito, como qualquer outro espírito humano que volta à carne. Então, ele pode ser menos desenvolvido, ele pode ser muito mais desenvolvido. Ele é um ser humano como você e como eu, né? Com todas as suas capacidades e todas as suas limitações, e principalmente com seu potencial ilimitado de progresso, que é dado para você e para mim da mesma forma. É isso. Não tem muito o que dizer. Não tem muito o que dizer mesmo, né, Almeida? Não. Enquanto você falava, eu estava lembrando aqui, dentro aquele método que a gente tem utilizado aqui, de sempre fazer uma comparação para facilitar o entendimento. Se você pegar um cantor, por exemplo. Vamos falar das antigas. Um músico. Um Nelson Gonçalves. O Nelson Gonçalves, né? Altamiro Carrilho. Vamos pegar o Nelson Gonçalves com aquele vozeirão dele. Vozeirão. Um Renato Russo, pro pessoal mais... E coloca ele para cantar com um microfone defeituoso. Quem ouvi-lo pelo microfone vai dizer: essa pessoa não sabe cantar, essa pessoa tem uma voz horrível, né? O instrumento que ele está utilizando não é compatível com a grandeza da sua voz. Não sei se essa comparação é adequada. Olha, eu não sei, porque dizem que o último cantor que não precisava de microfone foi o Vicente Celestino, né? No Brasil. Né? Porque ele cantava de costas para o microfone. Então é complicado. Ele tinha um vozeirão. Mas se a gente pegar o espírito como sendo o artista e o corpo como sendo o instrumento sim, pelo qual ele se manifesta... É aquela coisa, você pode ter o maior violonista, pode ser um Almir Sater. Se a viola tiver sem corda, ele não vai tocar nada. Esse é o objetivo da comparação. Sim. O corpo da criança é um instrumento que não está ainda completamente afinado, que não está desenvolvido o suficiente para acompanhar a desenvoltura daquele que o toca, que é o espírito.
que vem da erraticidade com todo o seu potencial, mas que precisa adequar-se momentaneamente, temporariamente, às limitações daquele instrumento. Mais na frente nós vamos comentar as razões por que isso acontece, durante a fase da infância, o espírito ele está limitado pelas limitações do instrumento que ele tem naquele momento. À medida que o instrumento vai se desenvolvendo, o espírito vai desabrochando e vai ampliando as capacidades que ele trouxe para aquela encarnação. Isso não quer dizer que, com o desenvolvimento dos órgãos, o espírito vai poder utilizar 100% do seu potencial. Não, ele vai utilizar 100% do potencial que trouxe para aquela experiência encarnatória. Perfeito. Correto, Almeida? Perfeito. Então vamos para a resposta da 379. Repetindo a pergunta. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como de um adulto? Pode ser mais, se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento que tem, com a ajuda do qual pode se manifestar. Então, é tudo isso que nós comentamos, né? Mais alguma coisa, Almeida? Não, essa pergunta é apenas um aperitivo. Ela inicia o debate apenas. 380, questão 380. Em uma criança de tenra idade, o espírito pondo-se de lado o obstáculo que... eu vou repetir para dar ênfase à vírgula. Em uma criança de tenra idade, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Então, desconsiderando os óbices impostos pelo corpo, o espírito pensa como criança ou pensa como adulto, Almeida? Pois é. Como é que eu vou achar uma comparação aqui agora? Porque o pensamento, essa pergunta traz uma profundidade muito grande. Porque a pergunta propõe esquecer o corpo, o espírito continua evoluído da forma como ele é, com suas vicissitudes, com as suas capacidades, com seus problemas, com a sua história. Então, inicialmente, essa pergunta é: o espírito é igual ao espírito de um adulto, não há dúvida nenhuma. Uhum. Contudo, não há como subtrair de uma resposta o fato de que ele está num corpo limitado. E o fato é só a gente parar para pensar. Imagine você, Honório, com toda a sua capacidade, sei lá, a partir de amanhã você acorda mudo, né? Você não consegue mais se expressar. Isso, em alguma forma, vai prejudicar a sua psique. Isso vai acabar influenciando a sua psique, né? Uhum. Ou seja, existe uma inter-relação entre corpo e espírito, em que o corpo influencia o espírito e o espírito determina o que o corpo é. A matriz é o espírito, mas a cópia também tem sua influência naquilo que o espírito percebe. Ou seja, tudo isso para dizer o seguinte: o espírito encarnado numa criança, de certa forma, essas limitações que o corpo lhe impõe e o próprio processo encarnatório exige que esse espírito seja constrangido, seja, quando a gente pega e voltamos àquele caso clássico da encarnação, da reencarnação do Segismundo, Uhum. o espírito é colocado numa situação em que ele se restringe plasticamente, né? O perispírito tem uma capacidade plástica muito elevada, que ele assume o formato de um bebê. Então o espírito, para encarnar, ele é submetido a esse processo até de retração de suas capacidades, né? Para tornar possível esse processo reencarnatório, como você introduziu um pouquinho da questão anterior. Uhum. Né? O processo de reencarnação exige que o espírito seja diminuído em suas capacidades. E tudo isso para dizer que, de certa forma, o espírito reencarnado numa criança, ele torna-se o espírito de uma criança. Né? Ou seja, a capacidade dele continua a mesma, mas efetivamente
ele diminui um pouquinho suas capacidades para poder enfrentar esse processo. É como se, por exemplo, nós dois fôssemos mandados para o fundo do mar. Nós vamos descer a 11 mil metros lá na Fossa das Marianas. Nós vamos ter que colocar um escafandro gigantesco, e dentro do escafandro nós vamos ser colocado dentro de um batiscafo para poder chegar lá. Por mais que a gente tenha as nossas capacidades, nós não vamos conseguir mexer muito dentro de um escafandro, né? Uhum. E aos poucos, agora imagine um espírito que está lá na espiritualidade para vir à carne. É muito mais do que esse choque. Então até a capacidade intelectiva tem que ser um pouco restringida para poder ultrapassar todo esse processo. Imagina um filósofo do ritmo de um Sócrates, um Aristóteles, com toda aquela cabeça, toda aquela sabedoria, numa criança de 2 anos. Seria uma loucura, né? Vamos lembrar apenas um fato da ciência. Essa capacidade de enxergar, né, a visão bifocal, os nossos olhos não são exatamente iguais, eles são um pouquinho defasados em termos de altura, em termos de angulação, até porque um do lado do outro. Para quê? Para tornar possível a visão 3D. Isso só é desenvolvido no corpo humano mais tarde. Você não nasce enxergando perfeitamente. Você vê imagens indistintas. Você percebe mais pelo cheiro do que por outra coisa, né? Então, para dizer uma limitação. Agora, imagina um ser com plena capacidade dentro de um corpo limitado. Sem necessidade, ele vai sofrer. Então, ele é limitado para poder encarnar. Todo esse processo reencarnatório tem que ser levado em conta na hora que a gente responde essa questão 380. Excelente, Almeida. E, mais uma vez, você não me deixou quase nada para falar. Então, vamos ler o que o Espírito da Verdade diz, que ele fala muito melhor do que eu. Mas, enquanto você fala, eu vou lembrar o seguinte. Em programas anteriores, nós já comentamos... Sim, a questão dos sentidos do espírito, que é limitado. Te cortei, desculpa. Não, mas não é sobre isso, não. Uhum. É sobre a perturbação por que passa o espírito ao encarnar, assim como passa pelo espírito que desencarna, né? Então, nós já comentamos em programas anteriores que quando, no momento da concepção, apenas para pegar um pouco mais atrás a explicação para que o ouvinte que está chegando agora entenda melhor. No momento da concepção, o espírito já entra em processo de perturbação, porque naquele momento ele se liga ao corpo que terá quando do nascimento. Então, naquele momento, o espírito ele já começa um processo de retração, digamos assim, de diminuição, para que ele venha a se encaixar, uma palavra... Estabelecer uma conexão, um didática, link. Uma expressão didática, para que ele possa estabelecer esse link e se acoplar àquele corpo que terá. Enquanto você falava, me veio uma imagem, não sei se vou ser muito feliz com ela, mas apenas mais uma vez didaticamente para facilitar o entendimento. Lembra daquela imagem do gênio na lâmpada? Claro. Eu acho que todos já viram aquela imagem do gênio na lâmpada. Olha, né? Na minha infância, eu era um assíduo, eu assistia sempre Ginny é o Gênio. Ou seja, era uma gênia. Ginny é o Gênio. Bárbara Eder. Eu não lembro desse seriado, não. Você já esqueceu? Não, é que eu Você é nunca tão vi. velho Não assim, era do meu cara? tempo, não era do meu tempo. Você era adiante, você esqueceu. Eu sou do tempo do Tom Mix. Tom Jerry. Jerry. Bom, fechando esse parêntese. Lembrando a imagem do gênio na lâmpada, né? Então, quando ele está fora da lâmpada, é normalmente muito forte, musculoso, tal, etc. Ou quando é uma bela gênia, como a Ginny. ou como é, né? Muito bela como a Ginny. Mas quando volta para a lâmpada, ela diminui e fica ali dentro com os seus poderes limitados, né? Então, apenas para dar uma ideia, o espírito na erraticidade, ele é um gênio fora da lâmpada. Quando vai reencarnar, ele precisa se adequar àquele corpo que vai receber. Então, se você me permite, claro. A gente sempre lembra da criança
ali com entre 48 e 55 centímetros, né? De 2.800 a 4,5 quilogramas nascendo. E a gente esquece que o momento da concepção é quase microscópico, né? O espermatozoide e o óvulo só no microscópio para a gente enxergar. E essa ligação energética que você muito bem lembra tem que se estabelecer entre um espírito e essa partícula material minúscula. É verdade. É como a gente, vamos lembrar, todo mundo tem computador em casa hoje em dia, né? Uhum. No circuito do computador não está rodando 110 nem 220 volts. É uma tensão minúscula. Tem que ter uma adaptação e por isso todos os nossos computadores têm aquilo que nós chamamos fonte, que pega a energia elétrica que está aqui na nossa rede elétrica da sua casa, da sua cidade e faz as devidas adaptações para a placa de vídeo, para a placa-mãe do computador. De forma semelhante, esse espírito adulto, em pleno de capacidades, tem que ser astralmente, espiritualmente, o advérbio que você quiser usar, conectado a essa minúscula partícula da matéria. É um processo divino, não tem outra palavra, é divino, né? O Pai Eterno, em sua infinita sabedoria, estabeleceu as regras do jogo. E uma das regras é a perturbação, que é tornar esse espírito adulto numa coisa minúscula para poder ficar junto com aquele pré-embrião. É verdade, Almeida. Eu só queria fazer um adendo Claro. ao seu comentário. Quando você citou, o corpo da criança tem lá os seus 45 centímetros e no momento da concepção É microscópico. microscópico. Mas apenas lembrando, eu me preocupo sempre com quem está ouvindo essa conversa pela primeira vez. A diferença é de que, no momento da concepção, o espírito ele está apenas ligado, comprometido com aquele ser minúsculo. Ele não está encarnado como no momento do nascimento. Não, né? o nascimento está completo. Então, no momento do nascimento é quando o espírito ele é definitivamente colocado dentro do escafandro, digamos assim. Aí encaixou. Encaixou. Esses né? 9 meses, esse processo todo de perturbação, que ainda se estende mais depois, daqui a pouco você vai falar, né? De tornar esse espírito adulto compatível com aquela matéria tão minúscula. Exatamente. Então, há a ligação com a célula, com o feto, mas a encarnação é no momento do nascimento. Mas o espírito já está ligado. Mas como nós íamos falando, desde a concepção, o espírito ele passa pelo processo de perturbação, que na verdade é esse processo de adequação. Adequação não só às limitações físicas, mas também adequação à capacidade de raciocínio. Quando você falou agora há pouco da reencarnação de um Aristóteles, por exemplo, né? Certamente a sua capacidade intelectual, a sua capacidade cognitiva... Não cabe naquele cérebrozinho. Precisa ir sendo compactada. Compatibilizada. Né? Compatibilizada. Ela vai ser zipada. Vamos usar vai ser zipada, né? Aquele arquivo todo vai ter que ser zipado para caber ali, gente. Para caber ali, não é isso? Ok. Então, todo esse processo até que chega o nascimento da criança. Ou seja, e a partir dali, o instrumento agora, que é o corpo da criança, precisa ir também, num processo sequencial, se adaptando à capacidade do espírito. Mas olha que beleza isso. Não, cara, né? Olha, alguns dias atrás, a gente estava assistindo aquele lançamento daquela SpaceX, né? Que é a cápsula espacial particular, a primeira norte-americana particular privada que foi lançada. Gente, com as devidas proporções, você imaginar aquela estação espacial em órbita da Terra e aquela cápsulazinha vem da Terra e tem que chegar na hora certa, no lugar certo, para chegar alinhado para poder encaixar, né? E se você parar para pensar, é o corpo, o corpo espiritual, o perispírito, ele vai se contraindo, vai se restringindo e a parte física vai se desenvolvendo, né, para poder chegar num ponto futuro de forma compatível.
um casamento maravilhoso, né? Entre corpo e espírito. Exatamente, Almeida. E aí o corpo ele vai se desenvolvendo para o corpo agora que precisa se adaptar Precisa acelerar para chegar para lá. chegar no nível que aquele espírito desenvolverá suas habilidades naquela encarnação. E uma outra coisa que você falou na sua resposta, em algum momento, é sobre o sofrimento do espírito. Aí entra agora a bondade de Deus. Sim. Porque realmente, para um espírito, vamos manter o exemplo do Aristóteles, o sofrimento de um espírito que diz assim, eu vou ter que me enquadrar nisso aqui, não é isso? Então, essa perturbação, esse momento de sonolência, digamos assim, elimina o sofrimento. Porque talvez alguém esteja pensando, o espírito sofre durante a infância, ele fica premido. Não sofre porque ele está adaptado para aquele instrumento. Então ele não tem consciência... Se permitir uma outra interrupção, claro. É aquela coisa, quando alguém sofre um acidente que tem uma concussão cerebral. Uhum. Imagina, uma pancada na cabeça, dói pra caraca. A pessoa entra em sofrimento profundo. Até na nossa ciência humana, a medicina hoje, tem um procedimento semelhante. Qual é o procedimento? É aquilo que se chama de coma induzido. Ou seja, dá-se uma série de medicamentos para o ser humano para ele ficar dopado, para ele entrar em sonolência, para ele dormir e não sofrer aquele processo todo. Ou seja, desde sempre, a sabedoria divina já sabia disso. O Alcir está voltando para a carne, deixa ele entrar num processo que ele vai ficar meio bobão, tonto, e quando chegar lá do outro lado, que ele já tiver nascido, aí aos poucos ele começa a readquirir as capacidades num processo lento, à medida que o corpo dá a possibilidade dele se desenvolver. E aí ele não sofre isso. E aí ele pode até ser uma criança feliz. Exatamente. Exatamente isso. Vamos repetir a pergunta 380? Vamos lá. Em uma criança de tenra idade, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou um adulto? E a resposta: quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem dar-lhe a intuição de um adulto. Ele tem, com efeito, a inteligência muito limitada, enquanto a idade faz amadurecer a sua razão. À medida que o corpo vai amadurecendo, vai liberando a capacidade para a sua inteligência. É que essa pergunta, ela é profunda em sua simplicidade e é simplesmente profunda. A perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Isso que nós comentamos, ela segue aí no período ali até os 7 ou mais. Classicamente o Emmanuel dizia que era 7, né? Tem processo que pode precisar mais e tem gente que parece que já nasce falando, né? Aqueles 7 anos que o Emmanuel fala, eu entendo, como alguém perguntou, ele respondeu. Deu um número, deu ali um número. Ele deu um número, olha, é isso, mas não é uma coisa exata. Exato, né? É aquela pergunta, quando é que a criança deixa de ser criança? Gente, vocês sabem responder isso? Uma regra geral para todo mundo? Não existe. Hoje a gente vê criança com 6 anos de idade, com 15, com 20, com 30. Com 26. Né? É verdade. As mulheres, com todo carinho, né, costumam dizer que nós homens não saímos da adolescência. Porque aí por isso que a gente não tem crise de meia-idade. Vamos lá. Você vai apanhar quando chegar em casa hoje, hein? O programa vai demorar a entrar no ar. Ele vai dar um jeito da esposa dele não assistir esse programa. Mas, retomando a resposta, Almeida, a perturbação que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento do nascimento. Ela não se dissipa senão gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Então você percebe que aqui o Espírito da Verdade, ele não colocou um prazo. Não. Com o desenvolvimento dos órgãos. É o desenvolvimento do corpo. Que não tem data para acabar, não tem data para dizer está pronto, está tudo ok.
É isso? E é interessante, quando você destaca isso, eu fico lembrando que reencarnação é planejamento e vai se adaptando à realidade, né? Alguém que é muito bem alimentado, que tem um ambiente favorável, o corpo se desenvolve plenamente de uma maneira mais rápida. Contudo, se há um problema de alimentação, se há um problema de que aquele corpo foi submetido a alguma doença na primeira infância, pode demorar, pode atrasar esse desenvolvimento. E, claro, esse processo de equilíbrio entre o desenvolvimento do espírito, o desenvolvimento do corpo, principalmente o desenvolvimento do corpo, o espírito se adapta a tudo isso, né? É importante a gente lembrar. Cara, a gente falou muito só sobre duas questões. Não, mas essa questão, até Essa questão é linda. Principalmente, é sensacional. Ela abre espaço para comentários, para lucubrações das mais diversas. É uma questão básica para entender o processo reencarnatório, o processo de desenvolvimento. Tem um comentáriozinho do Kardec aqui. Vamos lá. Comentáriozinho em virtude das poucas palavras, tá? Não é em questão da profundidade do conteúdo. Kardec diz assim: uma observação vem em apoio desta resposta. É que os sonhos em uma criança não têm o caráter dos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é indício da natureza das preocupações do espírito. Ou seja, o comentário do Kardec ele vem a corroborar com tudo que nós comentamos. Sim, né? A psique é infantil. Não tem É infantil. Como. O espírito ele é colocado, ele é trazido para uma situação de infantilidade. Sim. Compatível com o instrumento que ele tem. A infância é uma bênção divina para a gente voltar à matéria. É para tornar mais fácil o retorno à matéria. Tem que ser assim. É verdade. É aquele período, né, o Almeida, em que o sonho se sobrepõe à razão. Mas eu quero dizer, é um período em que nós nos tornamos mais afáveis, mais moldáveis, né? Mais receptíveis aos impulsos que vêm do mundo exterior. E é um momento também em que a gente atrai a atenção dos adultos. Quem é que não gosta de criança, né? Não existe criança que não chame a atenção de um adulto pela sua beleza, pela sua ingenuidade, pela sua pureza, digamos assim. Isso. Meu amigo, o nosso tempo acabou. Acabou. Voou. Que interessante. Nosso tempo acabou. Voltaremos na semana que vem, dando continuidade a esta temática. Bom, Almeida, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos vocês que nos acompanham aí na internet. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. Na semana que vem nós continuaremos falando sobre a infância. Por exemplo, morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o vigor que tinha antes, ou ele vai ter também um período de perturbação até que ele retome a sua capacidade. Voltaremos a falar sobre isso na próxima semana. Esteja conosco mais uma vez. Um abraço a todos, fiquemos todos com Deus.